Olá, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Como estudar teologia? Um grande teólogo francês do século XVII, chamado Jacques Benigne Bossuet, nos dá a dica ao dizer: quem quiser ser um bom teólogo, leia e releia os padres da Igreja. Para quem não sabe, os padres da Igreja são os maiores teólogos, são os teólogos que mais se destacaram nos 5 primeiros séculos da era cristã. Eles não são um patrimônio exclusivo da Igreja Católica, pois também são reverenciados e estudados por inúmeros acadêmicos protestantes, como, por exemplo, o pastor Wilson Paroski, ao revelar que os santos Agostinho e Jerônimo já se queixavam de tantas diferenças textuais nos manuscritos dos primeiros séculos, conforme está no seu livro Crítica Textual do Novo Testamento, vencedor do Prêmio Abeck, na página 64. O pastor Wilson revela que todo o Novo Testamento poderia ser totalmente reconstruído somente com as citações desses pais da Igreja, totalizando 86.489 citações patrísticas do Novo Testamento, e que o pai da Igreja que mais estudou e citou o Novo Testamento foi Orígenes de Alexandria, num total de 17.922 vezes, conforme está na página 67. Esse pastor Wilson elogia a erudição dos pais da Igreja, como os santos Agostinho, Ambrósio e Atanásio, na página 68, e os santos Basílio, Cipriano, Cirilo de Alexandria, Cirilo de Jerusalém e Clemente de Alexandria, na página 69. Elogia Eusébio de Cesareia como o pai da história da Igreja e revela que São Gregório de Nissa foi declarado no Concílio de Nicéia II, ou seja, 400 anos após a sua morte, com o título de Pai dos Pais da Igreja, na página 70. E por que todo teólogo tem que recorrer aos estudos dos padres da Igreja, em vez de simplesmente estudar a palavra de Deus? Os escritos dos pais da Igreja são apenas um complemento para entendermos melhor o que a palavra de Deus está nos dizendo, pois desde o primeiro século as Sagradas Escrituras foram desvirtuadas por interpretações espúrias, mais conhecidas como heresias, como, por exemplo, o gnosticismo, o ebionismo, arianismo, pelagianismo, monofisismo e tantos outros ismos que tanto atrapalharam a sã doutrina da fé. Apesar de todas essas heresias terem sido duramente combatidas pelos padres da Igreja, muitas delas sobreviveram até os dias de hoje. E para citarmos somente um exemplo, entre muitos, tem o arianismo, que defende que Jesus Cristo não é Deus e que, sendo assim, não pôde salvar a humanidade. Não é difícil encontrarmos essa estúpida heresia nos dias de hoje, usando outro nome e batendo nos portões das nossas casas diariamente, faça sol ou faça chuva, faça frio e faça calor. Os padres da Igreja, além de terem estudado intenciosamente as Sagradas Escrituras, também estavam muito mais próximos do que nós dos manuscritos originais, sem adulterações textuais, e
de como pensava o mundo cristão dos primeiros séculos. Todo teólogo que se dispuser a estudar minuciosamente os primórdios do cristianismo, através dos escritos dos pais da Igreja, descobrirá um universo de divergências com o que é ensinado nas igrejas dos dias de hoje. Não sou eu quem afirma isto, mas Karl Barth, o mais excelente teólogo do protestantismo que o protestantismo já produziu, como está no prefácio da sua carta aos Romanos, no final da página 23. Pois bem, Karl Barth revela que a teologia protestante a partir do século XVIII é uma traição a Cristo. E ele insiste várias vezes no seu livro que precisamos da Igreja, mas também ele diz que o Evangelho é a revogação da Igreja e a Igreja é a revogação do Evangelho, no início da página 519. Ele também diz: é inacreditável que Deus seja traído sempre de novo na própria Igreja. E qual é a Igreja que não o trai? E quanto aos crentes que batem no peito, dizendo que estão salvos, Karl Barth faz uma crítica severa, dizendo que o homem que teme a Deus não se gloria da revelação, não diz, estou salvo, não proclama, Deus me salvou. Na sua carta aos Romanos, no início da página 136. Ele repudia a certeza da salvação no protestantismo moderno ao dizer que a certeza da salvação, segundo a interpretação que ele dá ao protestantismo mais recente, é pior do que o paganismo. Na página 632. Não me julguem mal, porque esta afirmação não é minha. Apenas repito o que o maior teólogo protestante do século XX declarou. Karl Barth, apesar de dizer que precisamos muito da Igreja, continua fazendo severas críticas contra todas as igrejas, sem exceção, por não interpretarem direito a palavra de Deus. Carta aos Romanos, nas páginas 516, 524, 528, 588 e 653. Brian D. McLaren, um famoso pastor e escritor norte-americano, presença ilustre nos documentários bíblicos da BBC, da Discovery Channel e da National Geographic, escreveu no seu livro A Mensagem Secreta de Jesus que a reforma protestante veio como um suposto remédio para tantos erros na Igreja, mas que também errou, pois os luteranos somente seguirão o cristianismo compreendido por Lutero, já os calvinistas não seguirão essa forma de cristianismo, mas aquele que foi compreendido por João Calvino, e que os anglicanos apenas o que Henrique VIII compreendeu do Evangelho, e assim sucessivamente. Por tudo isso, Brian D. McLaren faz um desabafo na página 263, de que nada é mais perigoso para o avanço do reino de Deus do que a religião. Mas é isto que o cristianismo se tornou. Vocês não percebem que é possível que se mate Cristo com esse tipo de cristianismo? E frente a tudo isso, ele convida seus leitores a não seguirem uma forma de cristianismo compreendido por fulano ou por ciclano, por este ou por aquele, mas que procuremos diligentemente pelo que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, na página 264. Outro grande teólogo, chamado Gesa Vermes, na página 469 do seu livro O Autêntico Evangelho de Jesus Cristo, Jesus também faz o mesmo convite aos seus leitores, para que procurem pelo que o próprio Jesus ensinou, em vez de se darem por satisfeitos com o que tem sido ensinado sobre ele. Ser teólogo não é simplesmente repetir o que todos já sabem. Isso não é ser teólogo. Ser teólogo é abraçar
esse gigantesco desafio proposto por esses dois grandes teólogos. O verdadeiro teólogo não fica simplesmente repetindo o que todos já sabem, o que todos os pastores e padres vivem repetindo nas igrejas. O seu papel é investigar minuciosamente o que determinado texto quer nos dizer, fazendo uma exegese e uma hermenêutica desse texto, buscando nas fontes mais antigas disponíveis o que significa a etimologia bíblica de cada palavra inserida no seu contexto, o que cada palavra quer dizer no grego, koiné do Novo Testamento, no aramaico falado por Jesus e os apóstolos, e no hebraico do Antigo Testamento, confrontando tudo isso com o que os maiores teólogos da história estudaram. Apaixonado por tudo isso, estudei teologia durante 4 anos, de 2004 a 2007, no Seminário São José, em Niterói, sem encontrar as respostas para várias perguntas sobre o que é determinante para a nossa salvação. Se é a graça de Deus ou se é o nosso livre-arbítrio. Por isso passei a estudar centenas de livros especializados em teologia e na história do cristianismo. Até o Espírito Santo de Deus me revelar que, quando Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, salvou toda a humanidade, não pediu consentimento de ninguém e nem fez isso porque merecíamos. Aleluia! Infelizmente, não é isso que as igrejas nos ensinam atualmente, mas Karl Barth me socorre nessa revelação ao dizer, abre aspas, a graça é da exclusiva responsabilidade divina, e o homem nada pode fazer para merecê-la, nem mesmo em seu mais sublime fervor religioso. Carta aos Romanos, no meio da página 256. Para quem não gostou deste vídeo, desafio que, em vez de me julgar, de me criticar, que estude minuciosamente o que os padres da igreja ensinaram e o que os grandes teólogos modernos descobriram sobre as contradições entre o que as igrejas em geral nos ensinam nos dias de hoje e o que ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Por tudo isso e muito mais, louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador.